Excelente notícia para os jogadores de videogame! Essa semana teve muita coisa legal. Anúncio do filme do Sonic, Final Fantasy sendo lançado para Xbox, Pixel Tower foi anunciado pro Switch, Crash 5 foi cancelado e Goku voltando ao hype dos videogames, mas não do jeito que você tá imaginando. E começa por aqui. O PlayStation 5 Pro vai ser real e tá muito perto de ser anunciado. Isso aqui pra mim é um baita golpe em cima de todos os jogadores de PlayStation, porque a gente esperava ter uma quantidade muito maior de jogos, mas já foi revelado aqui muitas coisas. Vazou uma foto aí com o Kojima que aparentemente estava jogando no seu PlayStation 5 Pro, só que foi escondido com um pano. E as informações são: parece que o videogame vai custar $600, que não espere menos de R$6.000 no Brasil, se for lançado por aqui. Vai ter suporte à resolução 8K, e eu sei que a sua TV não vai ter suporte 4K, e eu não sei se os jogos vão suportar isso. Melhoria no Ray Trace e na renderização de gráficos 3D e 2 TB de memória interna. Beleza, agora é só esperar. Compraria ele? Marca aí teu amigo pra responder essa pergunta. Emulador de PlayStation 4 já está rodando até Bloodborne no PC. Eu acho que eu falei o nome errado, mas o nome dele é o Shad PS4. É um emulador de PlayStation 4 que tá aí, ó, sendo trabalhado aos montes. O fato de rodar Bloodborne é um grande marco, porque os jogadores de PlayStation tiveram o privilégio de conseguir jogar esse jogo, que é um daqueles Souls-like que ficou muito famoso numa comunidade desses jogadores desse gênero de videogame. Esse jogo nunca foi lançado para PC, então, dessa forma, esse lançamento desse emulador faz com que as pessoas que querem jogar esse jogo em uma outra plataforma consigam jogar. Mas o fato dele estar rodando esse jogo bem significa, cara, que em breve você vai ter muito mais exclusivos de PlayStation 4 sendo portados pra PC. Da mesma forma, cara, que eu acho que não vai demorar muito pra Sony derrubar esse emulador. Não é possível que ela vai deixar assim. Goku voltou a ficar em alta nos videogames, mas por um jogo de uma outra empresa, o Wukong, aquele jogo do macaco. Eu sei que você tá acompanhando algumas notícias sobre esse novo jogo, meio Souls-like, que não é exatamente um Souls-like tradicional, que é esse jogo do macaco com bastão. A real é que o pessoal conseguiu ver certas semelhanças. É só lembrar da era do Goku clássico, por exemplo, que ele lutava com um bastão, tinha um rabinho de macaco, e isso não é à toa. Akira Toriyama, na época que estava desenvolvendo a história de Dragon Ball, quando ele pensou no Goku e seus amigos, ele se baseou numa história chamada Sun Wukong, que era, na verdade, a lenda de um macaco que tem essas mesmas características. Então, isso aqui não é uma mera coincidência, e é por isso que o Goku acabou meio que dando certo nesse mod. Excelente notícia para os jogadores de Street Fighter. A Capcom resgatou uma parceria com a SNK, e os jogos foram relançados dentro de uma nova coletânea, o Capcom Fighters Collection 2. É uma coletânea que vai resgatar os jogos da Capcom que ela produziu com a parceria com a SNK, como o Capcom vs SNK e o 2 também. Eu prefiro mais o 1 no Play 1 porque dava pra desbloquear boneco, mas o load era imenso. Eles vão continuar com a versão de arcade nessa coletânea, mas tem outros jogos legais aqui. O que me chamou a atenção é que essa coletânea poderia ser facilmente uma coletânea da Capcom com os jogos em crossover com a SNK, né? Tanto que a SNK também fez um desses. Só que eles preferiram juntar com outros jogos e fazer uma coletânea de jogos de luta. Tanto que Power Stone tá aqui, que é um jogo de luta Arena 3D. Eu lembro que uma galera ficava comparando com o Smash Bros, mas não é, sabe, nada a ver. Ele era famoso por ser um jogo de Dreamcast, mas também tinha a versão pro PSP. Pra quem é fã de jogo de luta, é uma excelente escolha. Excelente notícia para os fãs de jogos de plataforma. O Epic Mickey foi remasterizado e vai ser relançado em breve, e a demo já tá disponível. Esse jogo aqui do Epic Mickey foi praticamente o último grande jogo que o Mickey teve, porque nesse jogo você tem um universo paralelo daqueles desenhos esquecidos, e o Mickey usa uma tinta mágica pra poder interagir com um cenário 3D, criando plataformas, apagando plataformas, num universo alternativo onde ele encontra um coelho chamado Oswald, que era o primeiro grande sucesso que veio antes do Mickey, que o Walt Disney perdeu num golpe, que ironicamente depois dessa morte, muitos anos depois, quase 100 anos depois, ele recupera e ele volta nesse jogo, que é muito legal pra quem conhece os bastidores, mas pra quem conhece só o jogo, né, é um coelho que é muito, sei lá, muito singular, pra falar a verdade. Esse jogo é muito elogiado do Nintendo Wii e, bom, que bom que tá sendo relançado, né? Péssima notícia para os fãs de RPG. O Sea of Stars vai ganhar uma DLC, só que não é essa a notícia ruim. Se liga. Bom, foi anunciado agora no Nintendo Direct que vai ter, na verdade, uma DLC pro Sea of Stars, que é um RPG que lembra bastante aqueles moldes de Chrono Trigger. Só que é assim, por que eu tô falando que tem um golpe? Existe uma história aí falando que esse jogo que agora já está saindo da PSN e também vai sair do Game Pass, bom, eles vão sair bem na época da DLC. Se você jogou bem nessas assinaturas e gostou do jogo e ficou empolgado pra jogar DLC,
DLC, tu vai ter que comprar o jogo pra poder jogar a DLC. Bom, é uma estratégia de marketing, meio tosca, mas tá aí. Excelente notícia para os jogadores de Power Rangers. O Ranger Verde foi confirmado no Rita Rewind. Tá ligado nesse jogo de Power Rangers que é meio retrô, lembra aquele do Mega Drive, Super Nintendo, dá pra jogar até 5 pessoas. Nesse jogo, a história se baseia na primeira geração mesmo, que é o Mighty Morphin, aquele dos dinossauros, o Megazord clássico. E aqui, cara, o Ranger Verde vai ser desbloqueado nessa história. Podia confirmar que vai ter suporte a 6 jogadores quando ele tá liberado, mas tá de boa. É um jogo da hora, eu tô muito animado pra poder testar ele. Já saiu algumas reviews que colocam ele páreo a páreo, por exemplo, com jogos como o novo Tartaruga Ninjas, que saiu há uns anos atrás, que também é nesse estilo retrô, porque parece que estamos vivendo uma nova geração, uma nova era dos jogos de briga de rua. Talvez uma era de bronze. Excelente notícia para os jogadores de Castlevania. A coletânea Dominus Collection foi lançado. E sim, é a coletânea focada nos jogos de Nintendo DS. Se tem uma coisa que depois de Sinfonia da Noite trouxe para a série Castlevania, foi uma revolução. E os jogos do Game Boy, que já foram relançados, e os jogos do DS também, eles seguiram muito essa fórmula, tanto que muitas pessoas gostam desses jogos do DS porque eles tentam algumas coisas novas. Dawn of Sorrow, que foi o primeiro do DS, ele tem aquele esquema de jogar com Soma Cruz, onde você vai pegando algumas almas. Aí tem o Portrait of Room, que você controlava meio que 2 personagens, podia ter um co-op. E claro, tem o jogo da Shanoa, que é o mais diferentão de todos. Enfim, esses jogos estão aqui pra poder mostrar que a Capcom ensinou algo pra Konami, e a Konami agora tá seguindo os mesmos moldes de relançar coletâneas de jogos que todo mundo gosta. Eu espero que ela faça um caixa com o dinheiro das vendas desses jogos, porque são jogos bons e as pessoas estão comprando, pra investir em um novo Castlevania, que seja 2D ou que seja, sei lá, Souls-like, se é que tu vai gostar dessa ideia. Péssima notícia para os jogadores de Crash Bandicoot. O Crash Bandicoot 5 foi cancelado, e o motivo é muito pior. Se liga, depois que o Crash 4 foi lançado, muitas pessoas ficaram na expectativa porque ele terminava com uma cena pós-crédito para um 5º jogo. Beleza, só que esse 5º jogo chegou a ser feito. A Activision tinha aprovado o projeto, mas depois cancelou. O único motivo, cara, foi porque ela considerou que o Crash 4 vendeu pouco. E essa informação é meio idiota, porque depois que a Microsoft comprou a Activision Blizzard, o perfil do Crash voltou a publicar alguns tweets, e lá ela falava que vendeu, sei lá, 20 milhões de cópias com a trilogia do Crash. O Crash 4 vendeu também milhões de cópias. Aí tu pensa como a Activision tava muito ruim, cara. Ela maltratava os jogos mesmo, porque não importa os milhões de vendas que esses jogos conseguem fazer, e olha que Crash é um dos jogos mais baratos dessa empresa, e não era o suficiente. Na boa, se produzir um jogo pra ela tava tão caro, produz aqui no Brasil. Testei aqui agora o Deathbound, que é um excelente jogo brasileiro. Pela conversão do dólar, vai ser muito mais custo-benefício de produzir, e a galera aqui faz jogos tão bem, se não melhores, do que os jogos aí na gringa. Você não vai acreditar, mas Pizza Tower foi anunciado para o Nintendo Switch. Esse aqui é um jogo de plataforma que é levemente inspirado em jogos do Wario, mas ele aqui é um jogo onde você controla um pizzaiolo dentro de uma torre, beleza. Esse jogo aqui tem viralizado, ganhado talvez uma menção muito legal. A galera ficou muito bolada porque ele não ganhou o jogo indie do ano, sabe, no The Game Awards, e ele agora tá ganhando, sabe, umas versões oficiais pra console, começando aqui pelo Switch. Esse jogo é da hora. Eu pretendo falar sobre ele em breve aqui no canal. Excelente notícia para os jogadores de Xbox. Parece que Final Fantasy está voltando para o Xbox. Se liga, os últimos Final Fantasy, tipo 7 ou 16, ele acabou tendo uma queda muito grande de vendas, porque na época a Square Enix queria deixar exclusivo pro PlayStation. Isso porque parecia que a Sony tava pagando pra exclusividade desse jogo rolar. Tem toda uma história conspiratória. Mas esses excelentes RPGs foram muito caros pra empresa, e olha, a venda deles não foi tão boa, principalmente pra nova geração. Relançar eles pra outras plataformas ajuda. Só que eu acho que faltou o Nintendo Switch aí, porque o Nintendo Switch também vendeu bem. Eles não vão fazer isso porque o Nintendo Switch tem um trabalho a mais pra fazer um port pra aquele console, a menos que o Switch 2 seja melhor. Excelente notícia para os fãs do Sonic. Finalmente, depois de muito tempo, o Sonic 3, o filme, vai ser lançado. Tá aí um trailer e já mostrou aqui várias referências ao universo do Sonic Adventure 2. Já falei bastante sobre ele aqui, então vai ter um quadro aparecendo aqui com mais referências, porque eu já cobri esse jogo e também cobri esse filme. Clica aí e acompanha. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo!